cidade no interior de Pernambuco iniciava por alguns irmãos a história de uma igreja viva e pentecostal. Esta é a história da IADPE Panelas. Tudo começou em 1960, quando Adelaide, ao ouvir a palavra de Deus, aceitou Jesus como seu Salvador. Este momento marcou o início dos primeiros irmãos da igreja. Anos mais tarde estaria assim, oficializando os cultos de pregação em Panelas. Eu saudo a igreja com a paz do Senhor. Amém? Começou aqui em Panelas, entrou a Assembleia de Deus. O nome do patriarca era José Inácio da Silva, com a sua esposa Regina Tenório da Silva. Os primeiros cultos foram realizados na rua João Timóteo de Andrade. E o trabalho missionário cresceu rapidamente. A fé era palpável e todos estávamos unidos por um propósito maior. E na casa dele, ele fez um ponto de pregação, que chamava-se a Igreja Assembleia de Deus. Ali começou o ponto de pregação. Em 1983, sob a liderança do pastor Miguel Tiburtino e do presbítero José Ferreira, a igreja começou a se consolidar. 2 anos depois, já era possível ver a formação do primeiro conjunto de mocidade e campanha evangelizadora, tendo a irmã Terezinha como a primeira dirigente da campanha evangelizadora. O Senhor a cada dia acrescentava ovelhas para este rebanho. A campanha evangelizadora é uma bênção, a campanha. Mas no meu tempo, quando eu era a dirigente da campanha evangelizadora, a gente saía pelo sítio, pela Serra do Boqueirão, a Serra da Santa Cruz, Recifim, Brejo. E de 12h30 a gente saía para os sítios. Era tudo de pé, né? A gente saía de 12h30, quando a gente ia chegar do sítio, era 5h30, 6 horas. Em 85, o prefeito da cidade era Cisino Moura, Cisino do Espaço Moura. E o irmão José Inácio, com José João de Araújo, falou com o prefeito para ele doar um terreno para construir a Assembleia de Deus. Aí veio o prefeito, junto com o presbítero, que era José Ferreira da Silva. Aí escolheu o terreno, mediu o terreno e daí em diante aí começaram. Então, meu esposo, que é José João de Araújo, aí começaram construindo, cavaram o alicerce, e fizeram o alicerce, e a igreja não tinha condições de construir sozinha, e a gente fez uma campanha, juntou-se eu, a irmã Olívia, a irmã Regina, a irmã Benedita, e a gente saiu pedindo contribuição para a gente começar a igreja, né? Enfrentaram muitos desafios, mas a fé e a determinação dos irmãos sempre sustentaram. A gente era do município de Cupira, na gestão do pastor Deoclésio. Passaram ainda pastores como João Gomes e Dioclésio, que contribuíram para o avanço e crescimento da igreja. Um trabalho voltado pela pregação do genuíno evangelho em defesa da fé e sã doutrina.
Em 1994, a primeira Igreja Assembleia de Deus em Panelas foi inaugurada, sob a gestão do pastor João Carneiro. Apesar das dificuldades, a igreja continuou a crescer e se fortalecer na palavra de Deus. Com o avanço da igreja, houve a necessidade de desmembrar do campo de Cupira, na gestão do presbítero com ação pastoral Everaldo Mário. Porém, com as dificuldades no campo, no ano de 2000, a igreja de Panelas voltou a fazer parte do campo de Cupira. Assim, com a chegada do pastor Severino Antônio, em outubro deste mesmo ano, foi empossado o presbítero Duval Lourenço, assumindo a congregação no campo de Panelas, e sob sua liderança, a obra cresceu significativamente, com a formação de vários obreiros e congregações no município. Depois de Duval, aí o pastor Duval passou 12 anos, aí foi quem terminou de construir o templo. Sob a direção do pastor-presidente Ailton José Alves, pastor João Paulino de Lima e o presbítero Duval Lourenço, o templo foi reformado e reinaugurado no dia 17 de junho de 2011. Estava se iniciando uma nova história para a igreja. A história da igreja foi marcada por oração, jejum e evangelismo. A mensagem de salvação avançou por todas as partes do município. Em 18 de fevereiro de 2012, a congregação foi novamente separada do campo de Cupira. Nesse mesmo dia, o presbítero Duval Lourenço foi consagrado como pastor do campo de Panelas. A semente foi plantada. Deus multiplicava o seu rebanho. E no dia 27 de janeiro de 2013, o pastor Valdemiro Maia assumiu a liderança do campo de Panelas, o qual tem guiado o rebanho do Senhor até os dias de hoje. A história da IADPE Panelas é uma testemunha da força da fé, da coragem e da perseverança na palavra de Deus. Somos inspirados pela história e pelo legado de fé deixado por nossos antecessores. A pôr a mão no arado, sem olhar para trás, pregando que Jesus é a cura para este mundo. A chama pentecostal continua viva sobre esta igreja. Comemoramos 13 anos da reinauguração do templo e 41 anos de história.